Hoje nós vamos falar sobre as relações trigonométricas fundamentais. Vamos lá, primeiro, toda trigonometria começou do triângulo retângulo, tanto que o nome é trigonometria, vem de triângulo. Depois é que os matemáticos enlouqueceram e agora você está falando de trigonometria estudando ondinhas, mas tudo começou no triângulo retângulo. O que é seno, cosseno, tangente? O que são essas coisas? São razões trigonométricas. A palavra razão significa divisão. Então, o que a gente aprendeu sobre isso desde o começo? Num triângulo retângulo, eu vou ter o lado que está oposto ao ângulo reto, vai se chamar hipotenusa, que aliás é um nome lindo, e os outros dois lados vão ser os catetos. Para diferenciar um do outro, a gente vai sempre se referir a um ângulo e aquele cateto que está oposto ao ângulo vai ser o cateto oposto e o que está adjacente ao ângulo vai ser o cateto adjacente. E aí, com essas três medidas de lados, você consegue fazer as razões entre elas. Na verdade, existem 6 razões diferentes. As 3 principais, que são as que a gente estuda mais porque elas aparecem mais nas provas, nas questões, são seno, cosseno e tangente. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por que essas razões são importantes? Porque para todos os triângulos que tenham um mesmo ângulo alfa, o seno, o cosseno e a tangente serão os mesmos, certo? Então, em todos os triângulos retângulos que têm um ângulo de 30 graus, o seno vai ser o seno de 30, ou seja, sempre que eu dividir o tamanho do cateto oposto pela hipotenusa, eu vou encontrar meio, que é o seno de 30, certo? Beleza, eu falei que tinham 6 razões, só falei 3. Quais são as outras 3? As outras 3 são cossecante, secante e tangente. A cossecante, se o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a cossecante vai ser hipotenusa sobre cateto oposto. Então ela é o inverso do seno. Então eu posso dizer que cossecante é 1 sobre seno. A secante é o inverso do cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então a secante vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Inverso do cosseno, 1 sobre cosseno, certo? E a cotangente é o inverso da tangente. Então vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto, 1 sobre tangente. Beleza? Essas 3 outras razões, elas são menos faladas porque de fato elas caem menos nas provas que tem até nível de ensino médio. Beleza? É muito difícil de aparecer num concurso público, numa prova de Enem, muito difícil, muito raro. E elas não são, assim, tão úteis no contexto da trigonometria no triângulo, porque se eu já tenho a razão entre cateto oposto e hipotenusa, de que me serve a razão entre a hipotenusa e o cateto oposto? Né? Não serve para muita coisa no contexto da trigonometria no triângulo retângulo, beleza? O que elas vão fazer é resolver lá funções trigonométricas com elas, identidades trigonométricas e tal, que é um assunto que realmente não tem muita expressividade na matemática do ensino médio. Beleza, então vamos lá. A gente falou que ia falar de relações fundamentais, relações trigonométricas fundamentais. A primeira relação trigonométrica fundamental é a seguinte. Alguém fez uma descoberta sensacional. Quando você divide o seno pelo cosseno de um ângulo, olha o que acontece. O seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? O cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que vai acontecer com essa hipotenusa? Hipotenusa dividido por hipotenusa dá 1, ela vai cortar, vai desaparecer e o resultado vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente. Uau! Aí o cara achou essa descoberta tão sensacional que deu o nome de relação trigonométrica fundamental. Então a primeira relação trigonométrica fundamental é tangente de qualquer ângulo, é seno dividido por cosseno. Isso vale para todos os ângulos que existem, tá? Inclusive maiores que 360, inclusive negativos, ok? Tangente do ângulo é sempre seno dividido por cosseno daquele ângulo, lógico. A outra relação trigonométrica que eu quero falar, ela é vista no ciclo trigonométrico. Então vamos olhar para o ciclo trigonométrico. A gente já viu, já está cansado de saber, que quando a gente desenha um ângulo ali no primeiro quadrante, a gente forma um triângulo retângulo, certo?
Com hipotenusa 1, porque o raio da circunferência é 1. Com catetos seno do ângulo e cosseno do ângulo. O seno do ângulo vai ser o cateto que está ali na vertical, porque ele é igual ao valor de y daquele ponto. E o cosseno do ângulo vai ser o cateto que está na horizontal, porque ele é igual ao valor de x do ponto que representa aquele ângulo, certo? Esse triângulo, se é um triângulo retângulo, vale Pitágoras. Sempre que o triângulo é retângulo, vale Pitágoras. Eu sempre repito isso. Não pode esquecer, porque Pitágoras, você não está estudando Pitágoras e ele aparece. Qual é a relação de Pitágoras? Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, certo? Quais são os catetos desse triângulo? Um cateto é seno do ângulo. O outro cateto, cosseno do ângulo. Hipotenusa, 1. Então, outra descoberta muito sensacional é que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é 1, sempre. Ah, professora, mas você falou no primeiro quadrante. E se fosse no segundo quadrante? No segundo quadrante também funcionaria. Por quê? Ah, mas o cosseno ia ser negativo. Mas você não está elevando ao quadrado, irmão. Elevou o número negativo ao quadrado, o que acontece? Fica positivo, beleza? Então, independente dos sinais de seno e cosseno, vai valer sempre essa relação, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, igual a 1. Quero que você preste atenção numa coisa. Percebe que o quadrado, ele fica em cima da palavrinha seno ou da palavrinha cosseno? Se você demole com isso aí, o que acontece? Se você botar esse quadrado depois do alfa, quem está ao quadrado é o alfa, não é o seno de alfa. Então, quando você quer o seno de alfa ao quadrado, ou você escreve o seno de alfa com parênteses e aí coloca o quadrado, que não é prático, ou você coloca seno ao quadrado de alfa, porque aí o que está ao quadrado é o seno do alfa, não o alfa, que é o que você quer. Beleza? É isso.